Palavras que geram vidas, com o pastor André Aleluia. Lopes. Glória a Deus. Bom dia, shalom de Deus na tua vida. Hoje uma quarta-feira, dia 28, 28, meu Deus, 28/5/2025. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar hoje. Hoje a minha escudeira não veio, está muito cansada. Ontem nós tivemos uma luta espiritual tremenda, né? Mas a vitória é nossa para a glória de Deus. E eu quero começar essa programação do Ministério Palavras da Fé em minha casa, com uma confissão de fé, que você possa replicar aquilo que eu vou confessar hoje, nesta manhã de quarta-feira. E também, você que está convidado logo mais à noite, às 19h30, onde estaremos dando mais uma volta para a derrubada de muralhas. Isso é um ato profético, é um ato de fé, só para quem crê. Então diga comigo: eu sou abençoado, resgatado, próspero, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho de Deus Altíssimo, e eu vou ser tudo aquilo que fui criado para ser, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho, eu posso e eu sou o que a Bíblia diz, e eu vou para onde ela diz que eu vou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, que neste momento tua mente seja renovada, aquilo que veio como lutas, perseguições, aquilo que veio como afrontas, você possa gerar milagres através das palavras que saem da sua boca. Lembre-se, temos o poder na vida e o poder na morte através das nossas palavras. Neste momento, vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, que eu possa ser um instrumento de Deus para falar contigo nessa quarta-feira, e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Paizinho querido, Deus amado, Deus santo, podemos nos aproximar de Ti, Senhor, desta maneira, chamar a Ti de Pai, Abba, porque o véu foi rasgado e nesta manhã, Senhor, temos o livre acesso ao trono da graça através do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, pelo sangue carmesim que nos comprou, nos redimiu de toda condenação do pecado, da morte, da destruição. Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu venho apresentar a Ti aqueles que vão ouvir essa palavra. Nós estamos aqui para declarar vida, declarar cura, declarar libertação, declarar salvação. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nesta programação, as ondas sonoras, aonde ela alcançarem, pessoas sejam transformadas para o Teu louvor e para a Tua glória. Que a paz, que excede todo entendimento, reine agora sobre a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. E traz a luz necessária, Pai, para que onde houver trevas, haja luz. Aonde houver dor, venha a cura. Aonde houver morte, haja vida. Aonde houver falta, chega a abundância. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Quem crer diz, amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nessa manhã, dia 28/5/2025, a palavra, ela produz resultados daquilo que nós vamos ministrar, confessar. O Salmo 119, no verso 130,
A Bíblia Sagrada diz: a revelação da tua palavra, ou a revelação das tuas palavras, traz luz e dá entendimento aos simples. O que nós podemos compreender é que o Senhor ele se revela para aqueles mais simples, aqueles que não têm um conhecimento, porque a arrogância, a jactância, a prepotência derruba o homem. Mas quando nós chegamos e nos aproximamos de Deus, com o coração quebrantado, compungido, Ele não despreza. E nessa manhã, se você chegou na presença de Deus através dessa programação, estamos falando daquilo que é vida. Palavras da fé, palavras que geram vida. Palavras da fé, palavras que geram cura. E nisso, amados, no livro de João, capítulo 6, verso 63, que você possa declarar: eu tenho a mente de Cristo. Diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e vida. Essa palavra que nós vamos ministrar e estamos ministrando todos os dias aqui, para que haja vida em meio à morte, para que haja cura em meio à enfermidade, para que haja uma prosperidade no meio da escassez. Tudo isso, amados, através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ensina, Ele nos leva a caminhos aplanados, pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldades, momentos de dores, momentos até de sofrimento, né? Essa forma de sofrimento que você possa dizer assim: meu Pai, e agora? O que será de mim? O que poderá ser de mim? Quem vai poder me trazer uma palavra de ânimo, de reforço? Senhor, em quem esperarei? Esta é a palavra. Confia no Senhor, espera no Senhor, e o mais Ele fará. Mas para isso precisamos tomar a nossa posição de filhos. A palavra de Deus, ela vai trazer uma forma de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em todas as áreas da tua vida. Precisamos ter consciência da palavra, que nós temos, porque é tempo de mudança. Nós temos algo como autoridade, algo dado por Deus através de Cristo Jesus e logo após vindo pelo Espírito Santo. Veja que Deus enviou o seu Filho, né, para que ele possa trazer e resgatar aquilo que havia sido perdido. E no momento que Cristo completa a sua obra salvífica aqui na terra, antes de ele ser assunto aos céus, ele declara: eu vou enviar agora outro Consolador, igualzinho a mim, Paracleto. E ele vai te ajudar, ele vai fazer as mesmas obras que eu fazia aqui também. E vocês farão obras maiores. E nisto, veja que quando Jesus chegava em cada lugar, em cada aldeia, cada povoado, cada cidade, ele ensinava, ele pregava, ele mostrava o evangelho do reino. E o povo se admirava naquilo. Porque as palavras de Cristo não eram palavras persuasivas somente de vãs sentimentos, vãs conhecimentos, mas era a palavra que produzia autoridade. E nisto, quem ouvia começava a crer naquela palavra. E automaticamente aquela palavra gerava uma fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz, amados, lá em Isaías 55, verso 10 e o verso 11: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus, para lá não volta sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Mesmo assim, a nossa palavra, quando nós falamos alguma coisa, ela vai produzir, ela vai trazer força, ela vai trazer uma forma de haja aquilo que desde o início devemos ter a fé do tipo de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus viu a terra sem forma e vazia, ele primeiro disse uma coisa: haja luz. O caos estava instalado, mas para que o caos seja organizado ou que deixe de existir, precisamos ver aquilo que está errado.
E aquilo que eu quero trazer para você, haja luz hoje na tua mente, para que você possa compreender aquilo que está errado na tua vida e precisa ser organizado, e precisa ser tirado da tua vida. Palavras cholas, palavras de baixo calão, palavras de murmuração, palavras de negatividade, palavras que só falam do problema da doença. Pare de dar honra àquilo que não merece honra. Isso mesmo. Pare de dar honra àquilo que só traz morte, dissabor, tristeza, fracasso. Comece a ser uma fonte de vida, uma fonte de água que jorra bênçãos, milagres, prodígios, maravilhas. Isso mesmo. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, é Deus se alinhando conosco na terra, porque Deus quer que seus filhos andem na fé. Mas também quando nós usamos uma fé negativa, uma fé destrutiva, uma fé somente de problemas, o inimigo se aproxima. Você sabe quem é o inimigo? O inimigo das nossas almas. Ele se apropria de palavras, de sentimentos, de emoções, que muitas vezes nós estamos liberando uma carga negativa, uma carga de destruição, atraindo demônios que se alimentam somente dos nossos sentimentos. Mas quando nós trazemos a alegria do Senhor, que é a nossa força, amados, haja luz na tua vida. Você vai compreender que a atmosfera muda, o ambiente muda, a tua mente é renovada, teu corpo, ele recebe uma forma de uma endorfina, uma adrenalina. Eu estava vendo um estudo sobre um físico, um químico, e ele falando que muitos venenos não são exteriores, mas são venenos que já estão dentro de nós através de emoções. Ele começou a fazer uma fórmula de veneno mortífero, um veneno que é fatal. E ele colocou dentro de um quadro negro, e naquele momento ele começa a colocar aquelas composições, e ele disse, isso aqui está no corpo, isso aqui está no corpo, isso aqui está no corpo. E quando você tem uma raiva, isso aqui produz isso aqui produz assim. E muitas vezes nós estamos morrendo, adoecendo, estamos ficando fracos, estamos ficando cansados, estamos ficando sem fé. Nossa visão vai ficar embaçada de tanto que falamos coisas erradas. Pasme, veneno, morte está dentro de nós quando nós começamos a falar, a juntar sentimentos e emoções, a química do nosso corpo que está na nossa mente. Ela vai produzir vida para o meu corpo, como também vai produzir morte. Por isso que nós trazemos a palavra da fé. Declaramos que temos a mente de Cristo. Porque o nosso campo de batalha está aqui, na nossa mente. E eu quero dizer para vocês, a mente mente. Muitas vezes estamos sendo induzidos a coisas que não são verdadeiras. O inimigo, ele lança uma verde para colher madura. Ele joga o laço do passarinheiro, impedir que você possa voar. Então não abra a sua boca. Eu estou doente hoje. Não, diga, eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou liberto. Eu tenho forças. Eu tenho renovo. A própria palavra do Senhor diz que, ainda que o meu homem interior, ainda que o meu homem exterior, né? Isso aqui que você está me vendo aqui pelo Face. Ainda que o meu homem exterior, cabelos brancos, venha as rugas, venha a forma da idade, o pesar da idade, desvaneça, a Bíblia diz que o meu homem interior, ele se rejuvenesce, ele se renova a cada dia. E eu quero trazer essa vida que está dentro de mim para fora, através do Espírito Santo de Deus. As palavras que tenho falado são Espírito e são vida. Então eu quero que, neste momento, essas palavras sejam alinhadas com o céu. Lembre-se da oração sacerdotal, onde Cristo diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, amados, aquilo que está no céu, eu quero que venha acontecer na minha vida. Aquilo que está no plano de Deus, na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero viver ela, eu quero usufruir dela, eu quero ter dias de céu sobre essa terra. Então a minha boca, ela vai produzir sementes de vida através dessa palavra. A Bíblia Sagrada tem várias promessas. Como eu tenho, eu posso, eu sou. Aquilo que confessamos na igreja, confessamos aqui na rádio também. Aonde quer que eu esteja, eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança.
e não aquilo que seja como morte. Lembre-se, sofremos ataques de manhã, tarde, de noite, madrugada, ao acordarmos, ao dormirmos, até quando estamos nos alimentando. O inimigo vem sujo, jogando assim, setas, dardos. E o que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Dar vida ao meu destino. Eu tenho que levantar o meu escudo da fé. Eu tenho que pegar a espada da palavra. E eu tenho que cortar os laços e me defender. Erguer o meu escudo da fé e falar aquilo que eu quero viver, aquilo que o Senhor tem como promessa. Toda vez que você lança uma semente sobre a terra, ela estará pronta para dar aquilo que você lançou. Riquezas, saúde, prosperidade, paz. Lembre-se, sementes são palavras. A própria Bíblia Sagrada nos traz o conhecimento da parábola do semeador. E veja que quando lança aquelas sementes, e a Bíblia diz a instrução do que é a parábola do semeador, são palavras que caem no meio do caminho, que são pisadas, no meio dos pedregais, que não tem estrutura de raízes, no meio dos espinhos, que é sufocada, mas a palavra, a semente, ela caiu também em uma boa terra, e aquele fruto produziu, aquela semente produziu frutos a 100 por 1. Deus, ele é maravilhoso porque eu não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque fui comissionado a isso. A Bíblia diz que indo por todo mundo, pregai o Evangelho, falai destas palavras. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Você possa entender que as suas palavras precisam ir na direção em que você quer chegar. Então pegue a Bíblia Sagrada, pegue esse livro santo, pegue as promessas que você tem, pega aquilo que é como arma de ataque, arma de defesa, o arma de ataque para que você possa prevalecer, resistir, o escudo da fé para que você possa criar uma muralha sobre a tua vida. Não permita que teus pensamentos venham a se associar com a vontade do inimigo. Mas pegue tua mente agora e diga: eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim. Deus fez o homem para reinar em vida, em novidade de vida. Mas o que é que nós vemos hoje? Homens, mulheres, jovens, tão preocupados, tão ansiosos, falando todo tipo de besteira, atraindo todo tipo de maldição. E Cristo levou sobre si as minhas dores, as maldições, aquilo que era condenação. Então, eu quero ficar com a bênção de Deus. Se você quiser saber aonde você quer chegar, ouça aquilo que está saindo da sua boca. Se você hoje está vivendo algo, para um pouquinho. Hoje a gente tem um instrumento muito bom que é o celular. Como você começar a falar alguma coisa, reclamar, bota para gravar e depois escuta. E muitas vezes você vai dizer: isso não sou eu não. Isso não sou eu. Como é que eu consigo falar tanta coisa, tanta besteira? Pegue agora, fale. O salmista Davi, ele passa por situações e ele diz assim, falando com ele mesmo, ele diz: aquieta minha alma, porque ainda eu o louvarei. Espera no Senhor, confia nele. E é isso que nós devemos ter: convicção, certeza, paz. Essa paz que excede todo entendimento é para todos, mas nem todos vão querer. A cura é para todos, mas nem todos querem ser curados. A libertação do pecado, sabemos que o pecado ele traz enfermidade, doença, morte, porque o salário do pecado é a morte. E nisso, Cristo nos libertou da condenação deste pecado, para que a gente possa ser mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Mas quando guardamos mágoa, rancor, raiz de amargura, eu ainda fico a pensar como alguém guarda mágoa no seu coração, sabendo que aquela mágoa vai trazer doença, vai retirar algo dele. Outra coisa, como é que você sabe que a Bíblia diz que a 7ª coisa que Deus abomina, que é a maledicência, é falar mal de um irmão pelas costas, e alguém consegue ainda falar mal de alguém? Eu não quero ter essa legalidade na minha vida para poder abrir minha boca e falar mal de alguém pelas costas. A Bíblia diz que a 7ª coisa que ele abomina é aquele que semeia contenda dos irmãos. E muitas vezes estamos vivendo, perdendo coisas, saindo das nossas mãos. Parece que é óleo
é água nas mãos. As bênçãos não ficam nas mãos porque abrimos nossa boca para falar mal de alguém. E lembre-se, todas as vezes que você fala mal de alguém, é uma perca que você tem. Toda vez que você acusa alguém, você também será medido por aquilo que você está acusando. Quantos santarrões, quantas pessoas hipócritas, quantas pessoas que são atores, que julgam as pessoas, não têm a empatia, onde a palavra do Senhor diz que nós não fomos feitos para julgar, mas sim para orar, para abençoar. Já imaginou que a Bíblia diz que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que venha trazer condenação para a tua vida? Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e muitas vezes não sabe o que dizer, a Bíblia diz, lá em Joel, capítulo 3, verso 10, forjai a espada das vossas reiras, dos vossos arados, e dos vossos arados lanças, das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Ele não está dizendo para mim dizer para você. Veja, eu tenho que forjar a espada das reiras, dos nossos arados, lanças e das nossas podadeiras, porque o fraco tem que dizer, eu sou forte. E nós podemos dizer, diga o pobre, eu sou rico. Diga o doente, eu sou curado. Diga o fraco, eu sou forte. É bíblico isso. Somos nós que temos que lançar as palavras que nós queremos vivê-las. Lembre que quando Jesus se aproximava de alguém, ou alguém se aproximava de Jesus, Jesus primeiro ouvia, o que queres que eu te faça? E ele dizia. Jesus nunca chegou dizendo, agora sim na tua vida. Não. O que queres que eu te faça? Aí você tem que abrir a sua boca, falar aquilo que você crê, e aquilo que você crê será agora materializado. Porque assim como imagina a sua alma, assim você será. E essa fé que agrada a Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe. E Ele se torna galardoador de todos aqueles que se aproximam dele. Então eu tenho que crer que Ele existe. Se Ele existe, Ele é fiel. Se Ele existe é porque tudo que está escrito é verdade. Use suas palavras não para dar vida às circunstâncias, mas para mudar as circunstâncias da sua vida. Pegue cada texto amado, cada palavra linda, maravilhosa, cada promessa. Eu não quero que você diga agora, a minha Bíblia vai ser aquela caixinha de promessas. Não, meu irmão. Vá queimar pestana, vá esmerilhar, vá ruminar a palavra de Deus. Pegue os evangelhos, veja os milagres. Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda, Ele é imutável. Quem muda é os homens. Não deixe de crer naquilo que o Senhor tem como promessa para nossas vidas. Lembre-se que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Ele veio libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos. Ele veio trazer luz, entendimento e sabedoria para todos aqueles que nele creem. Então pegue a palavra hoje. Existe uma forma de um mandamento. Lá em Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e se me ouvides, comereis o bem dessa terra. Há uma promessa. Lá no Salmo 139, verso 5. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Eu tenho livramento, eu tenho proteção, eu tenho a bênção de Deus que enriquece e com ela não traz desgosto. Que você possa, nessa quarta-feira, simplesmente crer e não duvidar. Não atente àquilo que o inimigo está dizendo. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as realidades. Olhe para a verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E somente através de Cristo Jesus nós possamos reinar em vida para a glória do Senhor. Em novidade de vida. Isso mesmo. Está cansado de viver a mesma coisa? Vem para Jesus. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. O problema não é maior que meu Deus. Meu Deus é maior. Meu Deus é santo. Meu Deus é justo. Meu Deus é fiel. E a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Hoje, sempre e eternamente. Amém. Amados,
que está assolando muitas vezes as pessoas são problemas financeiros. Mas imagina esse texto na tua vida agora. Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu preciso. Não vai faltar, vai sobrar. Se tudo que você começar a colocar a palavra de Deus, você que está triste, desalentado, sem esperança, lá em Neemias capítulo 8, verso 10, na partezinha final do versículo diz: portanto não fique triste, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Veja que toda ação que o inimigo levantar, eu tenho uma reação do Espírito através da palavra. As palavras que eu lhe tenho falado hoje são Espírito e são vida. E se você estiver passando pelo momento de dor, de enfermidade, de doenças, amados, creia, somente creia. Jeremias 33, verso 6 diz: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Esse é meu Deus. Eu não sei o que você está passando, mas você pode mudar a sua vida declarando: Deus, eu ouvi essa palavra da fé e eu quero mudar a minha vida. E o primeiro passo é você confiar nele, entregar a tua vida a ele, fazendo uma confissão de fé. Salvação é para todos, mas nem todos serão salvos, porque não reconhecem, não fazem uma confissão de fé, as palavras que vão gerar vida ao teu destino. Há algo que precisamos compreender. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer na vida aqui e pós-vida. Quer entregar a sua vida para Cristo? Quer entregar os teus problemas para Jesus? É bíblico. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele quer cuidar da tua alma, do teu espírito. Ele quer cuidar da eternidade, que o mundo não conhece ainda essa eternidade. Pensa que é nascer, crescer e morrer e acabou. Não. Depois da morte, segue-se o juízo. Mas nós podemos tomar posse da nossa salvação. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Você que está no leito de dor, no leito até de morte, alguém já disse: olha, não tem jeito, é morte. Está ouvindo essa palavra da fé agora, nesta quarta-feira, e quer entregar a sua vida a Cristo. Talvez não tenha nem força de você sair o seu fôlego de ar, seu fôlego de vida. Mas você pode fazer isso com sua mente, crendo com o teu coração. Você vai fazer isso. Diga: Senhor Deus, eu estou ouvindo essa palavra e eu creio que o Senhor enviou Jesus, seu Filho, para morrer no meu lugar, se fazer maldição no meu lugar, se fazer enfermidade no meu lugar. E eu tomo posse agora destas palavras e eu confesso, creio com o meu coração e confesso com a minha boca, confesso com a minha mente agora que Jesus Cristo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador. Que a minha vida agora está em Tuas mãos, Deus. Eu confesso, crendo: Jesus, Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Deus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu tomo posse agora do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E eu darei vida agora ao meu destino, confessando e declarando que Jesus é o meu Redentor. Espírito Santo, faz morada agora em mim e muda a minha história, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Se você fez essa oração, eu quero fazer agora a confissão de aliança dos céus na terra. Pai, quem fez essa confissão de fé
declarando que Jesus Cristo, teu Filho, é o Senhor e Salvador. Senhor, nós declaramos agora, ligamos nos céus, que o nome de cada um deles seja escrito agora. E que haja uma mudança de dentro para fora. Espírito Santo, traz vida aonde há morte. Traz cura aonde há doença. Traz luz aonde há as trevas. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. A Ele seja o louvor, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra e adoração. Amados, estamos finalizando a nossa programação aqui pela 104.1, não é? Pelo Ministério Palavras da Fé Facebook, logo mais estaremos no YouTube também. E faço o convite, hoje, 19h30, mais uma volta derrubando as muralhas. Pastor, o que é isso? É um ato de fé, que estamos ali porque Deus assim permitiu. Ele nos impeliu para que possamos fazer isso. Venha derrubar as suas muralhas hoje, na quarta-feira de fé, lá no Ministério Palavras da Fé, Rua... Eita, Pai Jesus. Vai estar o endereço aqui, amados. O endereço da nossa igreja, Rua Belmonte 352, né? É uma das entradas da nossa igreja, e também vai estar passando aqui no finalzinho o nosso endereço. Você possa ser abençoado com essas palavras em nome de Jesus. Seja um agente de Deus, replique essa palavra que você ouviu. Receba bênção, paz e prosperidade. Que a bênção do nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, a tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou um milagre. E você? Paz!